Olá, pessoal. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está acompanhando essa série, você já percebeu que eu não estou aqui para complicar. Eu estou aqui para simplificar. Porque muitas vezes o simples explica o que a gente tenta entender há anos. E o tema de hoje é um dos mais importantes para entender a ansiedade e o medo. Por que o inconsciente generaliza? Ou seja, por que uma dor antiga de um lugar específico acaba virando medo de tudo? E eu já aproveito para te orientar logo no início. Se você quiser conversar comigo e entender melhor seu caso, acesse o meu site que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, terapeutawellington.com. E lá você encontra um botão de WhatsApp e clica nele e envia uma mensagem: "Eu quero uma sessão gratuita", tá bom? Agora vamos ao conteúdo. O que significa então generalizar? Generalizar significa transformar uma experiência específica em uma regra geral, ou seja, algo aconteceu uma vez e o nosso inconsciente concluiu: "Isso é perigoso". E depois ele começa a enxergar perigo em tudo o que se parece com aquilo. E o problema é que o inconsciente ele não é detalhista. Ele não analisa profundamente como o neocórtex, lembra das camadas? Ele trabalha com associação, ele trabalha com sinais, ele trabalha com o parecido. É como um cachorro que foi atacado por outro cachorro. E depois disso ele começa a ter medo de todos os outros, mesmo daqueles que são dóceis. Ou seja, ele não quer investigar se aquele cachorro é bom ou é ruim. Ele só quer evitar risco. O inconsciente faz exatamente isso. E por que o inconsciente faz isso? Bom, porque ele tem uma função: sobrevivência. Ele prefere errar por excesso do que errar por falta. Se ele suspeitar de perigo, ele dispara, e dispara muito rápido, antes do pensamento, antes da lógica. E é por isso que a pessoa diz: "Eu sei que isso não faz sentido", mas mesmo assim sente medo, sente ansiedade, sente insegurança, porque o cérebro reptiliano já decidiu. Isso é perigoso. E ele não pergunta a sua opinião. Agora vamos colocar isso, numa lógica bem simples. Toda experiência emocional intensa, ela gera um registro. E esse registro fica guardado. E quando algo no presente lembra aquele registro, daí o corpo reage. O corpo reage como se estivesse vivendo o mesmo perigo. Isso se manifesta como ansiedade. Aí entra um ponto importante. O inconsciente não compara situações, ele compara sensações. Quer um exemplo? Se uma pessoa foi humilhada na escola, ela pode crescer e desenvolver medo. Medo de quê? De falar em público, medo de reuniões, de entrevistas, medo de grupos, eventos sociais, entendem? Isso porque, pessoal, o inconsciente, ele não está olhando o evento, ele está olhando a sensação, a humilhação. É como se o inconsciente, ele tivesse um detector de dor. Quando ele sente o cheiro de algo parecido, ele dispara o alarme, não é? Simples assim. Quando o inconsciente ele começa a generalizar, a pessoa vive como se o mundo fosse perigoso, mesmo quando não é. Isso gera
um estado constante de alerta. O corpo vive preparado, o corpo vive tenso, o corpo vive antecipando. Isso desgasta. Por isso a pessoa fica cansada, com insônia, com pensamentos repetitivos, com medo de perder o controle. E aqui está um detalhe importante: ansiedade crônica não é excesso de preocupação. Ansiedade crônica é excesso de alerta. E quando isso não é resolvido, o consciente entra em looping, lembram? A compulsão por repetição. Ou seja, ele começa a repetir cenários parecidos, ou dentro da mente, ou na vida real. A pessoa começa a viver padrões como sempre se afastar quando se apega, sempre desconfiar, sempre querer controlar, sempre antecipar o pior, sempre achar que vai dar errado. E daí ela não percebe, porque aquilo vira um modo de funcionamento. Vamos lá, é como um piloto automático. Você nem escolhe, você só reage. Então, muita gente tenta resolver isso dizendo, eu vou enfrentar, ou então eu vou ser forte, eu vou superar, não é verdade? E sim, isso ajuda em alguns casos. Mas em muitos casos, a pessoa enfrenta e continua com medo, porque ela enfrentou com o corpo em alerta. Ela não reorganizou o registro. É como tentar atravessar um mar revolto. Você até atravessa, mas aí sai machucado, sai esgotado, sai traumatizado de novo. Compreendem? Porque o mar continua revolto. A TRG, ela trabalha reorganizando registros emocionais, não apenas conversando sobre o problema, mas acessando o registro e reorganizando essa carga. Quando o registro muda, o inconsciente para de generalizar, porque ele não precisa mais proteger daquele jeito, ou seja, o medo deixa de ser regra e volta a ser apenas memória. Então, pessoal, se você sente medo em lugares onde não deveria sentir, se você sente ansiedade em situações simples, se você percebe que a sua mente entende, mas o seu corpo não acompanha, isso pode ser um inconsciente generalizando experiências antigas. Isso não é fraqueza, volto a repetir, isso é um mecanismo, compreendem? No próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre algo muito forte. Por que algumas pessoas vivem tentando agradar e têm dificuldade de dizer não? Conhece alguém assim? E como isso está ligado ao medo de rejeição e abandono também. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, acompanha a série. E se quiser conversar comigo mais uma vez, terapeutawellington.com. Entra nesse site lá, você vai encontrar no botão de WhatsApp, clica nele, escreve lá, eu quero uma sessão gratuita. Eu terei prazer em explicar de forma mais detalhada, de forma mais tranquila para você. Tá bom, queridos? Muito obrigado, beijo no coração de todos.